Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Nós estamos novamente aqui, eu e Júlia, dando continuidade ao Memórias de um Suicida. Fala, Julinha. Isso, boa tarde para todos, para todas, também aqui reunidos, né, para mais um dia de estudo. E a gente, como sempre, né, faz a leitura da página do livro, né, Maria, Mãe de Jesus. Hoje não vai ser diferente, para poder harmonizar aqui o ambiente para o nosso início de estudo. Então, o título dessa página hoje é Rainha do Céu. E está assim para nós. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. E assim, com essa página, né, ligando aos nossos corações, a Maria, Mãe de Jesus, vamos pedir a ela esse amparo para que o nosso estudo dessa tarde possa transcorrer da melhor maneira para o entendimento de todos. Então, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da falange amiga de Dona Ivone Pereira, de Maria, nossa mãe, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo da tarde, te louvando e agradecendo. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos agora continuar. Nós começamos um novo capítulo, não é? Em que eles foram à Terra, estão na Terra, né? E nós paramos exatamente quando Camilo foi fazer finalmente a visita ao seu antigo lar e passou por umas situações assim meio complicadas, né? Ele se cristalizou no momento passado de toda dor e sofrimento e conseguiu sair daquilo, né? Daquela situação. Então, né, dando continuidade aqui, acontece. Eles aqui, nós vamos deixar claro, são 30, né? São 30 espíritos ali na Terra, né? Fazendo essa caravana deles ali para esse trabalho que eles estão empenhados, né? Então, eles estavam ali em diálogos, em conversações, né? Seguindo os conselhos as advertências dos vigilantes, né? Que estavam os instrutores deles. Então, eles falam assim, seguindo assim, o método que o próprio local em que eles viveram, né, utilizavam, eles resolveram organizar uma associação de classe, como digamos assim, né, para eles estudarem e realizarem ações combativas às ideias do suicídio. Eles estão muito determinados a alertar as pessoas, né, na Terra, os efeitos nocivos que o suicídio traziam, né? Querendo prevenir as pessoas, né? O Camilo tentou inicialmente, através de Fernando, né? Falar com os amigos, que não deu muito certo, né? Mas eles estavam assim, muito inclinados, né? Obstinados, digamos assim, a manter esse propósito, não foi? Então, eles queriam... Então, Selminha, vamos só relembrar, porque como você falou, né, que a nossa última gravação, como você falou, né, que Camilo ficou naquela situação complicada lá no lugar que ele morou, né, que chamam lá aquela quinta. E ele ficou numa situação tão complexa que ele perdeu, inclusive, a identidade do momento. Isso. E, naquele momento, os espíritos que estão invisíveis, mas não estão ausentes, foram em socorro dele. Aí a gente lembra que foi Ramiro e foi o Roberto. E tiraram ele desse torpor, dessa situação. Naquele momento, ajudou ele a sair daquela confusão que ele mesmo se envolveu diante da invigilância. Porque a gente sabe
que eles já foi orientado por Roberto sobre a prece, né? E volta e meia eles se esquecem desse detalhe, né, Selma? Que é um detalhe importante, mas eles, né, volta e meia se envolvem, né, numa situação complicada e não conseguem. Mas aí, logo a seguir, como a Selma disse, é um grupo de 30 espíritos que estão aqui em visitação à Terra com um propósito. Eles não vieram aqui somente para ver onde eles moraram, né? E reencontrar os antigos afetos, né? Estavam aqui principalmente para realizar um trabalho. Então, naquele momento, eles se reuniram, como a Selminha falou, como se fosse uma associação de classe, né? Como a gente tem aqui na Terra. E aí eles tiveram para se organizar para fazer o quê? Levar, através da psicografia, arrumar um médium para que eles pudessem passar, olha, para as pessoas que já estão com uma ideia, com uma tendência ao desânimo, né? A querer sair pela porta do suicídio, eles, melhores do que ninguém, vamos dizer assim, né? Se achando que eles tinham condição de chegar e passar a mensagem, né, Selma? E aí eles organizaram, né? Tipo, como é que eles vão fazer e qual é o campo que eles vão se utilizar. Eles estão em Portugal, a princípio, certo? Então, eles começaram a tentar, primeiro, né, de uma forma equivocada. Porque o que a princípio pensou? A gente consegue um médium e a gente se torna vistos no intuito de dizer, sou conhecido, ó, eu sou Camilo Castelo Branco, o antigo, né, escritor português, e estou dizendo aqui que eu me matei, mas olha, gente, não faça isso. A princípio, ele tinha essa ideia, né, Selma, de se mostrar, né, a própria identidade que eles tiveram na Terra. Isso. Né? Aí segue aí, Selminha. Então, eles queriam, de início, né, serem vistos, compreendidos, né, como a Juliette falou, e eles, além disso, eles queriam entreter umas relações mais amistosas e ter trocas, confabular com essas pessoas, né, ter conversas interessantes e tudo mais. Né? Era um intercâmbio, como eles diziam, intercâmbio de permanente notícia do mundo espiritual lá para com essas pessoas do mundo terreno. Mas com o intuito sempre de adverti-los do perigo, né? Que era ainda desconhecido para eles, o que representava o suicídio para as pessoas da Terra. Então, ele continua aqui que, raro, porém, eles consentiam assim, aceitar as efusões, né, as conversas, tudo que eles falavam a eles, né, porque eles não... assim, o que acontecia? Eles tentavam passar as experiências para essas pessoas, né? No caso, essas pessoas que seriam quem? Os médiuns, né? De locais, né? de centros espíritas, né? Que eles procuravam, né? E tentavam falar com esses médiuns. Né? Mas o que acontecia? Chegando lá, eles muitas vezes eles eram assim enxovalhados, eles eram repelidos dali, porque existia aquela comitiva que eles chamam aqui, que é uma comitiva, mas assim, entre os médios existem, né, aquele grupo, né, que fazem a mesa mediúnica. E sempre tinha aqueles que não aceitavam que aqueles eram realmente espíritos que estavam bem intencionados e eles eram repelidos por eles. Eles eram até assim ofendidos, né? Eram zombados, existiam zombarias e ofensas, né? Chamando eles de vagabundos, insinuações ofensivas que os deixavam muito magoados até, porque eles estavam assim com boa vontade, mas os médios que ali estavam não reconheciam neles essa boa vontade, né? Hein, Selma? Oi, Júlia. Vale lembrar também, né, para eles conseguirem, né, chegar a esses médiuns, né,
Eles tiveram várias experiências, e ele diz aqui, exaustivas. Não foi com muita facilidade que se encontravam médios dispostos a esse intercâmbio. E aí a gente também vale lembrar aqui que a gente tem que pensar que essa ocasião aqui, pelas contas que fizemos, mais ou menos girava em torno de 1907. Então, era uma época que o espiritismo não estava como hoje, né? Com uma estrutura, né? de uma casa espírita como hoje nós a concebemos, né? Com um grupo mediúnico bem centrado, né? Principalmente no estudo da codificação espírita, né? Então, não se tinha isso naquele momento, né? Tinha médios com vontade de fazer um trabalho, mas muitos deles, como a Selminha vai mostrar aqui para a gente, não estavam com compromisso efetivo junto à espiritualidade superior. Eles queriam muito mais aquela experiência da comunicabilidade, mas para interesses próprios, não é isso, Selma? Vocês lembram que, na época de Kardec, né, as mesas girantes, que eram uma maneira dos espíritos se comunicar, dizendo, olha, o mundo não é só isso que vocês estão vendo, existem coisas além, né? E aquilo ali, na sociedade, era um entretenimento, eles usavam aquilo como entretenimento, né? Ah, que legal, olha só, ela levanta, ela gira, isso, aquilo, quer dizer, ainda o mundo espiritual para a sociedade europeia, né, que foi onde começou tudo, ainda era uma coisa vista de muito mística, muito fantasiosa e mal compreendida para quem não estudou Kardec, que ainda existia também até o preconceito com relação a Kardec. Ele foi bastante, né, sofreu bastante preconceitos e injúrias também. E não podia ser diferente com os nossos irmãos aqui da espiritualidade. O que acontecia? Eu vou falar aqui o que o Camilo falava. Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade, o ajudar os incautos a se prevenirem, desviava as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente. Porque existe aquela ideia equivocada das pessoas que, quando um amigo ou um parente desencarna, que ele agora sabe tudo, né? Então, as pessoas têm essa ideia equivocada, né? Morreu, pronto, então virou santo, né? Que você fazia oração para aquela pessoa para pedir ajuda, ou que ele possa esclarecer tudo que ele não sabia aqui na Terra. E nós já temos esse entendimento, né? Através da doutrina, que nós desencarnamos exatamente como somos aqui, com todas as nossas imperfeições e conhecimentos. Então, quer dizer, eles não podiam saber da vida do outro, o que se passava. Não tinham essa visão, né? E até porque eles eram ainda espíritos imperfeitos, inferiores, né? Estavam ali apenas tentando se ajudar também, né? Ajudar o outro e a eles próprios, né? Então, eles eram incompreendidos com relação a isso. Eram assuntos aqui, ele fala assim, eles ficavam encabulados com essa ideia, né, de solicitarem auxílio de solicitar auxílio aos instrutores, né, e ficavam assim muito constrangidos realmente, porque esses médios eles preferiam tratar de assuntos frívolos e questões medíocres, né, do que realmente dar atenção a eles. E isso os deixava muito decepcionados e os entristecia, né? Deixando ele até assim, triste de chorar mesmo, porque eles não conseguiam passar a mensagem que eles queriam, né? Então, eles deixavam eles profundamente constrangidos com tudo isso e tristes, né, Júlia?
Fala. E ainda mais, né, ele coloca aqui, né? O tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório. Quer dizer, eles viam passar o tempo, conseguiram os médios achavam eles mistificadores, né? E um bando, né, que chamava aqui de vagabundos, né? Quer dizer, não entendiam nada, nem aquela comitiva que ajudava os médios, nem os próprios médios. Então, eles também, sem o entendimento doutrinário, achavam melhor. Então, já que eles acharam eles mistificadores, mas por que não a gente argumentar alguma coisa de com quem eu vou casar, qual vai ser o número da loteria, se fulano é realmente meu amigo ou não é? Quer dizer, eram essas frivolidades que eles queriam saber. Então, vamos aproveitar esses espíritos, já que eles estão aqui, e vamos tirar deles o que vai nos favorecer. E a gente sabe que isso, como Selminha já explicou, não é dessa forma que a gente vai obter algum tipo de êxito, né? E aí, o que aconteceu? Eles começaram, né, numa luta, porque como assim? Como é que eu vou resolver esse impasse? Aí apareceu, né, assim, né, uma luz. Não é isso aí, Selma? Conta Eles aí pra tiveram gente. uma ideia, né, que veio assim de súbito, né, para eles conseguirem o objetivo que eles tanto queriam, almejavam, eles pensaram em se transportar para o Brasil. Porque eles lembravam das reuniões que eles tiveram lá em Minas, né, com aqueles irmãos lá, que eram muito mais assim, que ele fala assim, além de ser um país irmão, campo vasto e fácil para os exercícios que eles traziam em questões, né, os compatriotas eles eram mais afetuosos. Então, eles ficaram assim, pensaram, poxa, por que não? Quiseram ter essa experiência, né, falar com os brasileiros. Mas como que eles iam fazer para chegar no Brasil, né? Isso aí ficou aquela questão, né? Eles não sabiam, porque todas as viagens que eles empreenderam eram com os instrutores num comboio, um carro lá, um veículo que os levavam. E eles ali estavam com as suas próprias pernas astrais, né? E eles não tinham a capacidade de volitar, nem pensar. Eu acho que eles nem sabiam o que era isso, vamos dizer assim, né? Não se cogitava essa ideia. Então, assim, como é que eu vou chegar no Brasil, né? Então, realmente, os instrutores, que ele fala assim, os incansáveis legionários que o acudiram, né? E através das preces, claro, eles pediram ajuda, socorro aqui, como fazer, né? Eles dirigiram suas preces ansiosas, né, a esses amigos deles espirituais e que vieram os acudir com isso, né? Então, quer dizer, eles encaminharam, eles os levaram ao Brasil, não sei como, aqui no livro não narra, tá? Mas eles foram encaminhados ao Brasil e a um local, transportaram eles facilmente, é claro, e levaram eles num local que eles poderiam ficar ali abrigados. Era um asilo seguro para eles, né? E seria assim eles estariam sob a proteção, acoberto de surpresas desagradáveis. Era uma benemérita instituição registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores. Então, quer dizer, eles já deixaram eles num local que era conhecido no mundo espiritual como um local sério, né, que era de trabalho realmente da caridade, do amor do Cristo, né, que tinham todas essas práticas, né, que eram exercidas no mundo espiritual também, lá eles acatavam, né? E assim eles foram deixados lá para iniciar, né, essa árdua luta de trabalho que eles estavam determinados a fazer. Bem, Selma, essa instituição, como diz aqui Camilo, dedicava-se aos estudos e prática das doutrinas secretas e aos feitos, né, de beneficência aos necessitados. Então, quer dizer, por isso que ele colocou aqui como um asilo seguro,
Porque ali eles tinham a prática de fazer a caridade e também dos estudos, que é importante para o médium, né, Selma? Isso. E aí eles conseguiram os médios, a Selminha vai dizer aí para a gente, né? Então, aí quer dizer, todos os recursos que eles tinham, que eles poderiam dispor, né, tentaram a fim de aproveitar os médios brasileiros, né, para eles tinham assim em mira, né? Eles eram humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir. Essas eram as características gerais dos médiuns aqui do Brasil, bem diferente do que eles encontraram lá em Portugal, né? Então, eles fizeram de tudo para utilizar suas faculdades para os trabalhos literários, porque eles quiseram testemunhar a Deus o arrependimento pelo qual eles infringiram a lei. Mas, como diz Camilo, tortura do idioma. Eles encontraram a dificuldade da comunicação com o idioma brasileiro, que, embora o idioma veio da origem de Portugal, nós sabemos que aqui no Brasil começou a cortar algumas Vossa Excelência, né? Ficou voz me ser, você ser, assim vai, né? Então, para eles começaram a ficar muito difícil a linguagem, né, da comunicação com eles, né? Eles, embora existisse sempre aquela boa vontade, eles não estavam conseguindo, não da forma como eles esperavam, não é? E eles até comentam aqui que poderiam existir, né, de uma língua, né, mais universal, que nós até comentamos, né, Júlia, tratasse do Esperanto, que seria uma linguagem universal entre médios e espíritos, não é? Mas não é assim que se tratavam. Aí a gente vai abrir um parêntese aí, porque Dona Ivone, né, ela, apesar dela não ter tido oportunidade de estudos, Dona Ivone conheceu a língua do Esperanto, né? Ela chegou, é uma língua que está em 120 países, né? E ela veio através de Zamenhof, e em 1887, né? Foi uma língua que chegou para nós através dessa pessoa, né? O nome dele é mais completo, mas todo mundo conhece como Zamenhof. Então, Camilo, nesse momento, pensou até nisso, né? Por que não ter uma língua universal, que a gente não tinha essa dificuldade toda de poder passar nada para o outro, né? Ou poder passar algo, né, de uma forma melhor, né? Mas isso ficou no entendimento dele naquele momento. Porque aqui fala, por que os brasileiros, né, descendentes nossos, da nossa raça, né, até do sangue, têm essa dificuldade na língua, né? Como a Selminha já falou, né? Por conta da dificuldade, até da pronúncia, da gíria e tudo, então ficou complicado. Eles conseguiram os médios ótimos, com todas as qualidades morais que os outros em Portugal não tinham, né? Mas, em compensação, se esbarrou nessa situação complicada. E aí o que acontece, né? E aí ele lembrou, né, nesse momento, que uma das conversas que ele teve com o Roberto, ainda no hospital, ele lembrou que o Roberto, né, preveniu já a Camilo dessa dificuldade com que esbarraria para se comunicar com os homens. Aí ele lembrou dessa situação, dessa conversa com o Roberto, que foi daí, né, Selma, que ele teve o interesse em escrever, não é isso, Selma? Foi. Que você bem lembrou, né? Isso, foi daí que começou aquela narrativa de Roberto com ele. Ele contou toda a história dele com o espírito de Ivone em outras existências. Aí ele veio essa ideia de Camilo de começar a escrever o livro daí. Partiu tudo desse momento.
Então, quer dizer, mas acontece o seguinte, isso aí causou um desânimo em Camilo. Ele dizia que existe uma profunda tristeza ameaçando renovar de sabores deprimentes, reduzindo-me a alma. Camilo dizendo. Quando uma noite nos achávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo, dessa instituição, fomos surpreendidos pela visita de Fernando em desdobramento. Fernando estava em seu corpo lá em Portugal, dormindo, e ele se desdobrou até lá onde eles estavam, né? Pois já era alta noite, como ele diz aqui, e ele lembrou, aí Fernando veio até eles, até porque o Camilo sempre orava por ele, né? Thelma, Oi. lembra para a gente aí quem é esse Fernando, porque podem ter esquecido um pouquinho desse nome, que quase a gente não falou dele, né? Falou alguns momentos. Lembra para a gente aí. Verdade. O Fernando, nós falamos já da primeira vez, Fernando foi aquele rapaz que ajudou Albino, filho do Jerônimo, na prisão, que, né, até chegou junto, ele era um médium, né, ali, que tinha um contato muito direto com os espíritos lá do Instituto de Maria de Nazaré. Ele foi chamado lá também de desdobramento para essa missão de ajudar Albino, né? E quando eles estiveram aqui na Terra, estava Camilo e Belarmino sem saber para onde ir repousar, lembraram de Fernando também, né? Então, eles se abrigaram na casa de Fernando, lá naquela água, esqueci o nome do termo que eles falam, né? Eu esqueci o nome que eles chamam lá. Que fica em cima da casa, né? Naquele momento que eles estavam aqui em Portugal, eles não sabiam onde ia ficar. Água furtada. Eles falaram que ficaram lá naquela água furtada, que é um espaço que tem da laje com o telhado, né? Que se chama água furtada. Então, como eles ficaram ali, ficou muito tempo lá, usaram até o Fernando para fazer psicografia com os amigos e tudo. Fernando, né, ele ficou nas preces, né? Ele diz aqui, Camilo diz que orara a ele em nosso benefício ao recolher-se. O Fernando, antes de dormir, fazia sempre uma oração por eles, né? Então, ele acabou aparecendo lá, né, em desdobramento. Então, pelo dom mediúnico até que ele tinha. E o interessante aqui é assim, ele estabeleceu-se uma confabulação útil e amistosa entre eles. Eu vou narrar aqui, que é bem interessante e bastante denso as histórias, a conversação entre eles. Ele convidou-nos, a exercer com mais frequência o benéfico dever da oração, criando por meio dele meios de comunicação mais diretos com nossos mentores, a fim de lhes recebermos com maior viveza a inspiração permitida no caso, pois éramos como alunos que pusessem à prova ensinamentos já recebidos, para se permitirem ensejos novos no futuro. Reiterou oferecimentos para o Instituto, que trazíamos aflitos, que nos reconheceu ante as impossibilidades que se nos mostravam, encorajou-nos a continuar dizendo algo ao mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos ante as confusões de adversários acostumados ao hábito da crítica insana, abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas transparentes faculdades psíquicas, né? Ele sempre emanando essas energias, essa luminosidade para eles, não é? Do seu coração generoso, soube extrair conselhos e advertências com o que nos reduziu a ansiedade do terror que nos oprimia a ideia de um fracasso.
E acrescentou comovido e sincero, desejoso de nos impelir à linha reta. Então, Fernando diz a eles o seguinte: se em vez do que vindes... Thelminha, Oi, Júlia. antes de você passar aí essa informação do Fernando, vale aqui a gente lembrar, né? A gente vai deixar aqui algumas informaçõezinhas com relação a estudos, né, para a gente poder entender sobre a mediunidade, né? E Kardec traz isso na codificação. Porque quando ele diz aqui, né, que eles estavam conversando ali com o Fernando, e o Fernando diz, né, que as suas faculdades, né, psíquicas conseguia refletir com muita clareza a ideia deles, dos desencarnados, né, através da psicografia. Fernando trazia a mediunidade com esta clareza, assim como Dona Ivone também, né? Tem uma passividade junto ao espírito comunicante, e ela traz também com muita clareza. E assim é Fernando. Então, o que ele diz, né? Que podia, através dele, dizer algo para o mundo. E ele tinha essa condição de trazer essa comunicação desses espíritos. Aí a gente vai deixar para nossos estudos, né, aproveitando essa oportunidade, para dizer que lá no livro dos médiuns, no capítulo 16, todo o capítulo 16 fala sobre os médiuns, né? Então, o capítulo 16, ele tem aqui sob o título Médiuns Especiais, Aptidões Especiais dos Médiuns, quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. Então, e tem uma questão aqui, que é a 188, que fala variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aí Kardec aqui vai colocando a variedade de médiuns, né? Então, assim, aí a gente vai ver um desses médiuns aqui, seria o Fernando, né? Que tem uma clareza para receber a comunicação, né? E também a gente, se quiser aprofundar mais um pouco, a gente também pode ir em obras póstumas, não é isso, Selma? Na primeira parte, que tem um capítulo que fala dos médiuns. Então, seria bom aí como... A mesma descrição dos médiuns, né? Como dica, né, para estudo aí, para aprofundar. Aí agora a Selminha vai dizer o conselho que Fernando deu para toda essa comitiva, né? Ótimo conselho. Então, ele diz aqui assim: se em vez do que vindes tentando ineficientemente procurasses meios de vos tornardes agentes da legítima fraternidade exercida com tanta eficiência por Jesus, modelo do amor, não é? Já vos encontraríeis vitoriosos, espalmando alegrias que longe estariam de vos manter a alma assim, perturbada e agitada. Ele diz assim: a caridade, meus amigos, permita-me que eu vos recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia divorciada da luz. O mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. É tempo já de pensardes com desprendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de encher os mistérios do ser com algumas gotas de suas essências imortais e incomparáveis. Reparando o rápido gesto que vos impeliu ao abismo, né? Referente às causas alheias, sim. Aí quando você fala aí, né, que essa mensagem, né, é a generosa redentora, que é a caridade, a gente vale lembrar, né, que fora da caridade não há salvação. Então o Fernando está dando essa dica para eles, né, relembrando, né, sobre essa caridade, né. E aí você vai mostrar aí para a gente, né, que vai ser o fato que aonde eles vão conseguir chegar, né, de uma outra maneira,
não só daquela que eles estavam, a princípio, pensando, a psicografia pela psicografia. Tem muito mais trabalho a fazer, né? Junto à psicografia, né, Selma? Exatamente. Porque aqui ele fala assim, reparando o rápido gesto que vos impeliu ao abismo, servindo a causa, né? A causa alheia, a vossa causa alheia. Quer dizer, faz a caridade para os outros, não é? Para que assim você consegue repelir, né, esse sentimento do seu suicídio, né? É uma forma de trabalhar isso com os outros. Então, ele fala assim, crescem nas camadas sociais, como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem moderados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras a afligirem a humanidade, requisitando o concurso fraterno de cada coração generoso, a fim de serem ressarcidas, consoladas. Então, ele diz aqui assim, quais esses locais, né? Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda a parte encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero, corações precipitados pelo ritmo violento das provações e de problemas insolúveis neste século. Quer dizer, em qualquer recanto que se acha ocultado a descrença, onde a paixão se instale e a desventura e o infortúnio se mesclem, de revolta ou desânimo. Enfim, a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo. Lavra a possibilidade de uma queda nos abismos de trevas, onde vos agitastes entre raivosas convulsões. Né? Isso aqui ele esclarecendo para eles. Diligenciai por encontrar tais recantos. Estão por aí a cada passo. Aconselhai o pecador a deter-se, em nome da vossa experiência, e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras aquele mesmo que desdenhastes quando homem, e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça. Quer dizer, o amor de Deus. Aquilo que eles recusaram, né, a aceitar, né, ignoraram até. A submissão ao irrevogável. Tornai-vos consoladores, exercitando, agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortativas ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das desgraçadas mulheres atiradas ao lodo, as quais sofrem insuladas entre os espinhos das próprias inconsequências, desencorajadas por reclamarem para si mesmas, para si também, a ternura paternal de Deus. Aqui, como as demais criaturas têm sacrossantos direitos, né? Tem muitas que se acham até que não têm direito de fazer nenhum pedido a Deus, por se sentirem tão indignas até. São todos estes seres que estão a requisitar alento protetor dos corações sensíveis, bem intencionados, quando mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Aí é novamente falando-se da prece, né? Então ele fala assim, dai-lhe uma vez que também o recebestes de almas serviçais eternas. Né? Porque eles também receberam isso. Então, agora é o momento deles dar também àqueles que necessitam, assim como eles um dia precisaram. Né? Contai-lhes o que vos sucedeu, encorajai-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem, com aquela paciência e aquele valor que vos faltaram, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. E quando... Oi?
Fala, Ju. Vou colocar aqui uma informação também, né? Aí você vê, né, qual a grandiosidade desse conselho, né? Desse aconselhamento, né, que Fernando está dando a eles, né, para qual o caminho, qual a diretriz que eles deveriam tomar, né, através da caridade, porque tem tantos necessitados, e ele relata aí o que você falou, né, tantos lugares onde está tantos necessitados, tanto naquelas casas humildes, como nos palácios, em vários lugares, mulheres, né? Tantas pessoas que já perderam, né? Já perderam a esperança, né? Então, ele convidou Play. Então, teve uma falha aqui um pouquinho na internet, e o pensamento, né, que eu queria trazer é do que Fernando, né, trouxe para Camilo e para todo aquele grupo, né, a importância, né, não só da psicografia para trazer a informação da imortalidade da alma, do não se precipitar ao suicídio, mas qual o trabalho que eles poderiam fazer junto a esses corações, né? Através da caridade de um alento, né? Então, ele mostra aqui para a gente, como o Selminha já nos relatou, a variedade de espíritos encarnados que estão sofrendo. Então, ele diz aqui, mulheres, pessoas em locais humildes, mas também em locais de palácios, né? Ou seja, de pessoas que têm condição financeira muito boa, mas estão passando essas problemáticas também do que? Da falta de ânimo, da coragem, do desânimo, né? Que leva ao quê? A tudo isso que hoje a gente conhece, né? Da depressão e tudo. Então, e ele convida a eles que leve o que faltou a eles, que foi a paciência, falar disso, né? De esperar, mas esperar como? Com fé nesse Deus, que é Pai de infinita misericórdia, de amor e de bondade. O que faltou a eles foi isso, ter esse entendimento desse amor de Deus. Por mais que passe um problema naquele instante, que eles tenham essa paciência de aguardar, né, esse socorro que chegará, como chega para todos nós, não é isso, Selma? Exatamente. E aí, Fernando vai continuando aí, esclarecendo, como Selminha vai ler aí para a gente. Porque também, né, Júlia, veja só, o Fernando, ele falou, olha, não deixa de fazer isso, não. Eles vão continuar passando a mensagem que eles querem passar, mas para corações que realmente estão dispostos a ouvir, estão em sofrimento, né? Porque geralmente aqueles que estão na situação de sofrimento são mais suscetíveis a influências espirituais, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, eles vão fazer uma coisa boa. Até o que faltou a eles naquele momento deles, do sofrimento deles, eles vão dar essa oportunidade para outros. Porque, vamos pensar, se Belarmina tivesse um entendimento, a mãe dele ou alguém próximo a ele, né, falasse para ele, tenha paciência, tenha amor a Deus, apresentasse o Deus de amor a ele, ou a Camilo, ou algum outro, né? Será que possivelmente poderiam ter evitado que eles também tivessem cometido suicídio? Não é? Então, o que faltou a eles hoje, naquela época, eles querem hoje dar a essas pessoas que possivelmente podem estar prestes a cometer um suicídio, né? E é isso que eles estão ouvindo de Fernando, né? E Fernando continua aqui mais um pouco, né? Vamos lá. E quando virtualmente encontrardes médiuns cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com as recompensas do passado, né? Quer dizer, o seu nome, né? O seu status, né? Que é o nome, que é os lauréus do passado que aureolavam, né? Coroavam o vosso nome entre os humanos.
esta glória despenhou-se convosco pelos abismos do passado, que não soubestes legitimamente honorificar. Que é verdade, né? Por que adianta falar, eu sou o Camilo Castelo Branco, autor de diversos livros, eu me suicidei e vim aqui falar para vocês que o suicídio não é um bom conselheiro, vamos dizer assim, né? Por que adianta falar isso agora? É que ele fala assim, mas, cara, você se suicidou, e agora vem aqui falar para mim que não pode? Né? E com que assim, ele perdeu, ele tinha um nome que ele poderia ter usado para, né, influenciar de forma positiva, e ele acabou agindo de forma ruim, negativa. Então, que moral ele tem para falar alguma coisa? É isso mais ou menos que ele quer dizer, não é? É por isso que ele diz, né? O teu nome acabou lá junto ao túmulo. Exato. Você não tem nada que se gloriar agora. Ah, eu sou fulano, eu vim trazer a mensagem. O importante é trazer a mensagem, né? E o importante também é trazer o consolo. Não importa qual é o nome, não é isso, Selma? Exatamente. A gente até sabe que tem muitas psicografias que chegam a nós que não dá nem o nome. As pessoas falam assim, um espírito amigo. Não é? Porque não é importante saber. O importante é saber de onde vem, né? Se aquele médium é sério para estar recebendo essa psicografia. E quem é o espírito é o menos importante, mas sim a importa que se encontra. E o que importa na realidade é a mensagem. A mensagem. Que tipo de mensagem tem ali, né? É isso que pesa, não importa o nome de quem assinou, né? Exatamente. E ele continua aqui assim: furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazer de vossos discursos ou mensagens psicográficas por intermédio dos médiuns. Ainda que afirmando grandes verdades, não serias tais como fostes, como até agora não o tendes sido. Vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sua sociedade, filtrado pela mente humilde de médiuns obscuros. Ainda corre esse risco, né, de a sociedade não aceitar que aquela psicografia veio de um médium, né? A psicografia de fulano veio através de um médium qualquer, né? Entre aspas, entendeu? Assim como não aceitaram de Fernando quando tentou falar com os amigos dele, né? Então, aí ele diz aqui: preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Prefere, aliás. E bem cedo reconhecereis, pelas trilhas que haveis palmilhado, as florescências de muito doces alegrias. Quer dizer, ele terá muito mais recompensas, eles sentirão mais prazer e satisfação de verem que as suas palavras estão sendo ouvidas e terão mais sucesso do que se eles tentassem querer ser reconhecidos. Hein, Selma? Oi. Como a gente escuta sempre, né? E isso está na mensagem de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, né? Então, na hora que eles estão dando, né, essa ajuda como consoladores, né? Como o Fernando falou, tornai-vos consoladores, né? Então, não importa, né? Quem é você? Que personalidade é essa? O importante é que leve, né, essa mensagem do Cristo, né? Então, é muito interessante quando ele diz, né? Que a vez de palmilhar as florescências de muito doces alegrias, porque a hora que você dá, você está recebendo também. Então, vai receber muito mais alegria. Né? É bem mais gratificante, exatamente. E lembrando aqui que Jesus também, onde ele se encontrava? Sempre entre os mais humildes, os mais necessitados. E ele nunca quis honrarias, não é? Ele nunca ficou entre os poderosos, ele nunca quis ser melhor do que ninguém.
né, se colocar acima. Muito pelo contrário, ele se colocava no mesmo patamar que todos aqueles necessitados. Né? E esse é o exemplo. Mais uma vez, né, Jesus, Fernando veio lembrar, né, qual é o melhor exemplo que nós temos a seguir, que é o Jesus. E é isso que ele está recordando aqui a eles agora, para fazer como Jesus fez. Né? E isso serve para nós também. Esse conselho de Fernando cabe a cada um de nós, como médicos, como espíritas, como conhecedores da doutrina, né? A forma que nós temos de agir no bem, né? Através da caridade, levando sempre o nosso consolo, até das nossas próprias experiências de sofrimento, que a gente pode aliviar as dores, o sofrimento dos outros também, através das nossas mesmas experiências. Essa é a verdadeira caridade. Isso é o que Jesus fez. Isso é copiar Jesus, né? Então, continuando aqui, finalizando, nós já estamos encerrando. Fernando termina assim. Fernando termina não. Termina-se assim. Ouvimos-lo com muito agrado e interesse. Fernando, mesmo ao falar em corpo astral, né, enquanto ele estava lá em Portugal dormindo, disse-ia inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessada em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo, por várias vezes, em seu fraseado vigoroso e terno, a um mesmo tempo, as expressões dulçorosas de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso, do amigo distante, que não nos esquecia. E as lágrimas rolavam de nossos olhos, enquanto funda saudade nos transportava ao coração. Então, Fernando veio, muito provavelmente, né, com as palavras de Teócrito, através de Fernando, para esses irmãos. E eu e Julinha até nós comentamos sobre isso. Por que não poderia ter vindo Teócrito diretamente falar com eles? Por que se utilizou de Fernando para isso? Já que Teócrito era uma pessoa respeitável, que eles tinham muito apreço também. Não é, Júlia? Lembrando que Teócrito era o diretor, né, geral, né, da colônia. Então, e ele tinha uma superioridade moral, né, até por ser o diretor, né, e nessa inspiração a Fernando, a gente vê a grandeza, né, de um coração, né, como Cristo, né, como você estava falando. Ele não precisava de dizer, eu que estou aqui porque vocês estão precisando. Não, ele se utilizou de um médium, né? Uhum. Né? Um médium, né? Encarnado, né? Que tinha uma mediunidade, que tinha condição dessa comunicação com eles, com esses espíritos ainda complicados, né? E que pudesse levar essa palavra. Por quê? Porque, sendo um espírito encarnado, e eles ainda, né, com o perispírito ainda muito grosseiro também, principalmente pela problemática do suicídio, eles poderiam ter uma compreensão até melhor, porque eles teriam ali um espírito trazendo para eles uma informação que talvez, se Teócrito o fizesse pessoalmente, né, eles tivessem um constrangimento pela superioridade moral de Teócrito. Então, a gente vai vendo que a caridade empenhada aqui para eles, né, se reflete em cada momento na espiritualidade. Né? Quer dizer, e Fernando, através de Teócrito, está mostrando para eles também como eles podem exercer essa mesma caridade com os outros necessitados como eles. Né? E pudesse levar essa compreensão para os encarnados, para que, através dessa consolação, né, das informações de um Deus soberanamente bom e justo, eles possam evitar, através dessa comunicação, que outros também se precipitem ao erro do suicídio. Então, a gente vê aqui como Deus está sempre em socorro de todos nós, independente de onde estejamos e como a gente possa estar. Né, Selma? E isso aí fica aí, como a Selma falou, isso não serve só para
o livro do Memórias de um Suicida, dos suicidas, né? Aqui serve esse ensinamento para todos nós, independente de encarnados ou desencarnados, não é isso, Selminha? Exatamente. Para a gente ver que essa mensagem do Cristo é para todos nós, né? Porque a gente trabalha dentro de uma doutrina que é consoladora, é o consolador prometido pelo Cristo, né? Que a gente possa ter isso em mente, para que a gente possa atravessar as nossas dificuldades com mais fé, com mais confiança, né? E com a certeza que somos imortais e que Deus é um Pai justo. Não é isso, Selma? Exatamente. Exatamente, gente. Porque o livro, né, as pessoas têm essa ideia, assim, Memórias de um Suicida é muito pesado. Né? Tem pessoas que eu já ouvi algumas pessoas comentarem isso, que não gostam de ler ou que não querem ouvir, porque é muito pesado. Mas o ensino que esse livro traz, o conteúdo dele de informações, é tão benéfico para nós aqui também. Tá? Não é só para quem está com intenção de se suicidar. Né? Além de nos dar a bagagem, vamos dizer assim, para podermos auxiliar até a fazer a caridade para um irmão que está em sofrimento, não é? Serve para nós de aprendizado. Só temos a nos engrandecer com isso, não é? Então, agradecer, né, Selma? Agradecer. Exatamente. E a gratidão por esse livro ter vindo até nós. Muito bom mesmo. Nossa. Então, Selma, a gente vai encerrar aqui, né? Porque para semana que vem eles vão botar em prática aqui. Colocar em prática, né? Todo esse ensinamento aí de Fernando, né? Com a colaboração do irmão Teócrito, né? Eles vão colocar em prática. Né? E vamos ver como é que eles vão se sair, né? Porque uma coisa é a informação, e a outra coisa é quando você vai na prática, né? Se eles realmente vão conseguir se sair aí muito bem. Então, meus irmãos, finalizando o nosso estudo de hoje, como sempre nós o fazemos, a prece sincera a esses irmãos que partiram pela porta equivocada do suicídio. E aí a gente vai pedir a Maria, essa mãe amorosa, que possa envolver a todos esses espíritos que saíram por esse caminho, que eles possam ter esse socorro, essa prece, essa paz e essa luz desse coração generoso de Maria. Pedindo também a seu filho Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas, que também possa ajudar todos esses irmãos equivocados. Mas que Deus, nosso Pai, que é de amor, de bondade, de tanta misericórdia, dará a todos eles a oportunidade de refazer o caminho. Assim, Jesus, em teu nome, em nome de Maria, da falange amorosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a proteção para todos esses irmãos, com luz, com muita paz e muita misericórdia. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus e a esses benfeitores espirituais que atuam nos trabalhos com os suicidas. A nossa Mãe Maria sempre nos ampara, nos protege. Que possamos dar continuidade sempre, chegando aos corações, com esses ensinos aqui tão valorosos que estamos tendo aqui, a oportunidade em nossas mãos. Senhor, nos abençoe, que a nossa semana seja produtiva, que possamos seguir sempre os ensinamentos, os passos de Jesus. Com a sua bênção, sua permissão, pedimos aqui, né, para encerrar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma tarefa cumprida, meus irmãos. Graças a Deus e até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem com Jesus. Paz profunda a todos.